Convido todos os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 22. Eis o texto que o Senhor separou para nós nessa noite. Texto difícil, mas há nele graça, como há em todos os momentos difíceis, quando estamos em Cristo. Para as crianças, eu queria que vocês pensassem nessa noite, olha que introdução boa, no momento mais difícil, mais triste que vocês já passaram. Não sei se vai vir fácil à mente, se vai ser algo recente, se vai ser algo mais difícil. Mas pense no momento mais triste ou num momento muito triste. Faça esse desenho. E depois eu quero que você olhe para ele em casa, talvez com papai e mamãe. E entenda que Jesus estava ali, mesmo na noite mais escura. É isso que nós vamos ver hoje, nessa poesia, que fala de Davi, mas aponta para Cristo e a sua cruz. Alguns chamaram de Salmo da Cruz, e eu creio que é adequado chamá-lo assim. Acompanhe a leitura do Salmo 22 nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, ó pobre dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão me olhando e encarnando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores do meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor,
na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Vamos orar, irmãos. Temos diante de nós um texto longo, um texto difícil, mas o texto em que há glória, edificação, que há Cristo para nós nessa noite. Vamos pedir para que Ele nos ajude a entender sua palavra e ouvir a sua voz. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, diante da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos promete isso, não porque merecemos ou porque temos capacidade própria, mas por graça, por misericórdia. Nós confiamos nisso, que o Senhor alimenta o teu povo, o Senhor pastoreia as tuas ovelhas, o Senhor nos dá compreensão, nos dá iluminação, nos dá graça, o Senhor nos dá Cristo. Nos dê mais de Cristo nessa noite, Pai. Nós imploramos e suplicamos, nós precisamos do Salvador. Nos fortalece, nos guia pelos vales escuros, nos traz salvação, alegria, santificação. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A jornada do cristão, por vezes, pode ser compreendida como uma viagem, onde nós começamos no cenário de densas trevas, mas cruzamos esse caminho sobre a batuta e a direção do Senhor, e finalmente chegamos a um lugar de claridade, um espaço largo, onde podemos respirar. No entanto, falando dessa forma simples, nos escapa a complexidade do que é a vida cristã. O que percebemos em textos como esse é que existem vales pelos quais passamos, mesmo depois que já temos a salvação em Cristo. Ainda existem noites densas a serem encaradas. E eu sei que isso se comunica com a experiência de muitos. Eu espero que você entenda que há nesse texto uma palavra de consolo e de ânimo para você. Aqui nós podemos encontrar servos de Deus que também enfrentaram e enfrentam noites escuras. Aqui nós podemos entender que o chamado de Deus para nós, muitas vezes envolve passar por esses lugares, confiando na graça de Deus, nos apegando ao manto das suas vestes, e seguindo, mesmo quando não vemos, mesmo quando nossa vontade é somente desfalecer, nós seguimos das mais densas trevas, até a refulgente luz da esperança do Senhor. Nossa experiência é complexa, mas a verdade é uma só. Cristo passou por lugares assim, e Ele é o guia adequado que pode nos conduzir por esses caminhos. Ele é aquele que não nos abandona e nos acompanha. Mas para que você se aproprie dessa confiança, e para que seja impressa na sua alma essa segurança, nós precisamos acompanhá-lo na noite mais escura. Porque é a partir da noite mais escura dele, nós também podemos encarar as nossas escuridões e perceber que há comunicação, que há identificação e que há esperança para nós. O texto ele se divide exatamente em dois momentos muito bem definidos. Do verso 1 até o verso 19 ou 18,
nós temos a descrição de uma noite escura, de densas trevas, do momento mais angustiante da história da humanidade. Alguns vão dizer aqui que não conseguem sequer imaginar que contexto foi que Davi escreveu esse salmo. A descrição é tão forte, é tão dura, parece de fato que ele está sendo executado. Esse texto, irmãos, ele foi citado 13 vezes no Novo Testamento. E 9 vezes, diretamente, mencionou passo a passo o que foi a crucificação. Esse texto fala sobre o dia da cruz. Mas a partir do verso 19 nós temos uma virada no próprio texto. Nós temos uma esperança que resiste, que persiste, que triunfa e que avança. Nós temos os resultados da cruz e da ressurreição. Nós temos o dia refulgente, a esperança cintilante, o ânimo para as nossas almas. Precisamos acompanhar esse percurso. Porque o caminho de Cristo é o caminho da cruz. E o caminho do povo de Cristo também é o caminho da cruz. Se você ainda não se atentou para isso, entenda essa mensagem hoje. Os salmos reais, do 20 ao 24, eles narram uma vitória. Nós vimos aqui o Salmo 20 como oração antes da vitória. Depois vimos o Salmo 21 como uma ação de graça depois da vitória. O 22 está aqui para mostrar como essa vitória se deu. E essa vitória se deu por meio da cruz. Acompanhemos o nosso Cristo no relato da densa noite que o alcançou. E o alcançou em nosso favor. Verso 1 ao 18, nós veremos as trevas mais densas. Eu queria que você lesse comigo de forma alternada mais uma vez esse texto. Eu lerei os versos ímpares e peço que os irmãos me ajudem nos versos pares. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim, minha salvação, as palavras do meu bramido? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Esse percurso tão íngreme e tão difícil começa com a maior angústia que nós poderíamos presenciar. A palavra de Deus, por diversas vezes, nos promete que Deus ouve as nossas orações. O rei em especial, ele é ouvido por Deus. Nós vimos isso aqui no Salmo 21. Há uma bênção, há uma graça nessa promessa. O Deus fala
diante de Deus em oração e Deus escuta e responde. Mas o que nós presenciamos aqui é um silêncio. É uma aparente indiferença ou pior, abandono. Qualquer um de nós, se estivesse diante dessa situação, e às vezes nós nos sentimos assim, sabe que é um sentimento esmagador. É possível enfrentar o mundo todo quando nós temos a consciência e a convicção da presença de Deus em nosso favor. Mas quando o céu está cerrado, quando há silêncio, como podemos suportar? Agora, quando nós imaginamos que essas palavras, elas de fato estavam na boca de Jesus, que na sua crucificação, ele de forma expressa usou o verso 1 do Salmo 22, isso aqui assume contornos inimagináveis. Aquele que é o deleite do Pai, aquele que é o amado de Deus, aquele que por era sem fim gozou de comunhão ininterrupta, de repente percebe o silêncio. Deus meu, Deus meu. É um clamor de consternação. Por que me abandonastes? O nosso Senhor Jesus, na sua via crucis, enfrentou rejeições severas, escárnio e desprezo. Mas quando ele abriu a sua boca, lembre que ele era como ovelha muda no matadouro. A questão que atravessava o seu coração era essa: meu Deus, por que tu me abandonaste? Porque se acha longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Há quase que uma disposição gráfica aqui. Numa ponta, você tem alguém que está bramindo. A ideia é que ele que já clamou tanto, ele já pediu tanto, talvez agora o máximo que ele consiga fazer são sons inaudíveis. Ele está arquejando, parece um bramido de um animal. Eu estou nessa situação e a salvação não está perto do meu bramido. Porque por vezes, o que acontece é que o Senhor nos atende no último instante. Quem nunca passou por isso? Prolonga-se o pedido e a espera. Mas quando nós estamos no último fôlego, no último respiro, Ele vem. Sabe o que Cristo está dizendo aqui? Eu estou chegando no último respiro. E a minha salvação está longe. Deus meu, eu clamo de dia, não me respondes. Clamo de noite, não tenho sossego. A alma inquieta contrasta-se com duas coisas que o nosso rei ele reafirma. Em primeiro lugar, no verso 3, quem é Deus? É constrangedor ver o nosso Cristo diante de tanto sofrimento. E mesmo assim, Ele não retrocede no conhecimento de quem é Deus. Olha o verso 3. Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Senhor, eu sei quem Tu és. Não questionarei o Teu caráter. Não questionarei Tua santidade. Eu sei quem Tu és, eu só não entendo. Talvez você possa dizer: mas esse não era o plano de redenção o tempo todo? Tem coisas que a gente sabe, mas quando a gente passa, a mente entra em colapso. Eu e você não podemos sequer medir a altura, a profundidade e a intensidade desse sofrimento. O justo, alguém que nunca conheceu o pecado, alguém que sempre teve amor e alegria da parte de Deus em volta como um manto sobre ele, estava desnudo. Havia rejeição que esmagava a sua alma. Deus é santo. E o seu filho nesse momento levava os pecados de uma multidão. Havia separação. Mas ele reafirma: Deus é santo. Ainda que Ele não me atenda, ainda que Ele não me socorra, ainda que Ele não me responda, Deus é santo. Segunda informação que Cristo não abre mão
A experiência do povo de Deus. Os versos 4 e 5 falam: nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. É verdade. A história de Israel, a história do povo de Deus, a história da igreja cristã, a sua história pessoal, a história dessa igreja, atesta que Deus não abandona os seus. Por vezes ele parece se demorar, mas na hora devida, no último bramido, ele sempre socorrerá. Mas aqui não. Todos usufruem de salvação e socorro. Eu não. Olha como Cristo se sente. Todos os homens são socorridos, menos eu. Por quê? Verso 6. Eu sou verme e não homem. A encarnação de Cristo, irmãos, é um escândalo. O Criador dos céus e da terra se torna uma criancinha que precisa ser carregada. Aquele que chama as estrelas pelo nome se torna uma criança que não consegue falar. Isso é um escândalo. Mas eu quero que você considere nessa noite que o seu Jesus, que o seu Deus, ele não simplesmente se fez homem. Ele se colocou na posição de maior inferioridade. Eu sou um verme, o pobre dos homens, desprezado do povo. Isso constrange o coração, irmãos. Porque por vezes nós nos chateamos, porque queremos coroas, no mundo em que o nosso Deus se fez verme, foi desprezado e carregou na sua cabeça uma coroa de espinhos. Por favor, continue acompanhando aqui o que o texto diz. Olha a rejeição dos homens, o opróbrio, o desprezo. Todos que o viam zombavam de mim. Afrouxavam os lábios e meneavam a cabeça. Afrouxar os lábios é sussurrar palavras de desagravo, é cochichar, é maldizer. Menear a cabeça é um gesto de reprovação, é a suprema rejeição. Olha o verso 8. O verso 8 vai antecipar profeticamente palavras que foram ditas contra o nosso Senhor. Confiou no Senhor, livre-o ele. Tu não és Deus, desce daí. Salvou a tantos, porque não fazes por ti? Tu confia no Senhor, cadê que Deus não te livra? Salve-o, pois nele tem prazer. E a ideia que nele tem prazer aqui não é que Cristo tem prazer em Deus. A tradução mais acurada vai dizer que a ideia: Deus não tem prazer nesse homem. Ele não é aquele que é o bendito, o abençoado e o amado de Deus, porque Deus não o livra. Essa pergunta ela foi feita com tons de escárnio. Mas eu queria que você fizesse nessa noite com tons de espanto. Eu espero que diante do texto sagrado é como se uma pintura tivesse sendo feita e você veja Jesus padecendo desse jeito. Pergunta assim: Senhor, por que? Pare. Por mim não, eu não mereço, Senhor. Por quê? Por que tu segues com isso? Mesmo no meio da mais excruciante dor, Jesus continua falando: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Para todos nós isso é uma verdade. É a soberania de Deus, o seu governo e o seu cuidado desde a gestação. Mas para Cristo, quando a gente pensa em encarnação, por favor, evoque o conflito mental aqui. Entenda que se Jesus fez isso, eu preciso fazer também, você também. A realidade soprava no rosto dele palavras de desprezo. Os homens zombavam dele, diziam: você não é o bendito de Deus, coisa nenhuma. Olha como você está, rejeitado e amaldiçoado. E ele fechava os olhos e dizia: Deus me conduziu até aqui.
Foi Ele que me colocou no ventre da mãe. Ele está se referindo à encarnação. Ele está reafirmando o propósito santo que o envolve. Jesus precisou fazer isso. Nós precisamos também, muitas vezes, lembrar as promessas, a palavra, aquilo que Deus diz sobre nós em sua palavra. Tu me fizeste nascer, me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o meu ventre. Tu és o meu Deus. Ele está reafirmando o seu compromisso com o Senhor. E ele faz um clamor no verso 11. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. A ideia aqui é que cada vez mais ele vê chegando diante dele aquilo que ele não poderia suportar. Ele pede que o Senhor se volte em sua direção. Dos versos 12 ao 18, o nosso Cristo ele vai descrever quem são esses que o cercam. A primeira menção diz respeito ao povo de Israel, em figuras que lhes são próximas. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Ao leste do rio Jordão, as planícies de Bazã eram lugares em que os animais, os bois, os touros, eles se alimentavam de uma pastagem que dava a eles muita força. Os touros selvagens de Bazã eram indomáveis, os homens não conseguiam os dominar. Agora imagine o Senhor Jesus olhando para o seu povo e o descrevendo assim: são como touros selvagens, movidos por ódio, ferocidade. Contra mim abrem a boca, verso 13, como faz o leão que despedaça e ruge. Mais uma figura comum ali. Leões que apareciam na surdina, no meio da noite, que atacavam rebanhos. Davi lutou contra leões. Mas Cristo aqui não consegue. Cristo não consegue, ele está numa posição de fraqueza. Olha a descrição no verso 14: me derramei como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração se fez como cera. Davi usou isso aqui de forma metafórica. Jesus não. O que nós temos aqui é o processo doloroso da crucificação. Ele parece entender que os seus órgãos estão, de alguma forma, sendo compungidos para baixo. Há uma pressão, e é assim que acontece o processo de morte na cruz. Como se estivesse derretendo dentro dele. Secou-me o meu vigor como um caco de barro. A língua se apega ao céu da boca. Não é à toa que Jesus, nos seus últimos instantes, pede água, pois tem sede. Ele estava em vias de morrer. Me deita no pó da morte. O verso 16 agora vai trazer outros adversários que o cercam. Não mais os touros de Bazã, não mais os leões que representam o seu povo, mas os cães. Essa é uma linguagem que os judeus usavam para aqueles que eram gentios. Cães selvagens. Esses cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram as mãos e os pés. Olha como é interessante. Enquanto os leões e os touros que representam o povo de Israel cercam Jesus, mas quem transpassou os seus pés foram os cães. Só quem poderia colocá-lo na cruz era o Império Romano. O capítulo 18 de João, o capítulo 19 vai narrar isso. O sumo sacerdote leva Jesus até Pilatos. Porque eram eles, e somente eles, que poderiam transpassar Jesus. Posso contar todos os meus ossos. A ideia aqui é que ele estava estirado, na cruz. Eles estão me olhando. Eles estão me encarando. Olha o verso 18, o seu cumprimento perfeito em João 19. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Que contradição terrível, irmãos. O Evangelho de João vai nos dizer que os soldados, quando pegam as roupas de Jesus, num primeiro momento eles foram tentados a dividir a roupa ali entre eles.
Mas eles percebem que se o fizessem, eles iam rasgar as roupas e no final não ia servir para ninguém. Então eles resolvem ser cautelosos e preservar aquele vestuário, fazem um sorteio entre eles, porque pelo menos alguém leva aquelas roupas intactas. Eu quero que você perceba a enorme contradição. Eles são cuidadosos com roupas. Eles preservam aquele objeto. E ao lado deles tem um homem desfalecendo na cruz. O próprio Filho de Deus, que morreu para cobrir o nosso pecado e a nossa iniquidade. Foi assim que o nosso Cristo enfrentou a noite mais escura. Como é que nós podemos olhar para uma cena dessa? Imaginar que não há espaço para angústia, para dor e para desespero na caminhada cristã. Como é que nós podemos simplesmente rejeitar o caminho da cruz se o nosso Cristo passou por isso? Alguns sentem-se desprezados e rejeitados por Deus quando enfrentam noites escuras assim. Meu querido irmão, isso é uma mentira de Satanás. O filho que Deus mais amou, ele enfrentou tais tempestades. O fato de você passar por algumas delas não significa que Deus não te ama e que Ele não está com você. O caminho da cruz é uma realidade. Há um poema que eu entreguei a vocês, na verdade as irmãs da hospitalidade o fizeram. Ele foi traduzido por nossa irmã Camila. Aperrei ela esse final de semana. Esse poema não tinha tradução em português. Ele é muito forte, porque ele fala de um homem que também passou por lugares escuros e morreu num deles, inclusive. William Cowper foi um poeta cristão contemporâneo de George Whitefield, John Wesley. Ele era inglês. William Cowper, com a sua arte tão linda, ele enfrentou lutas com depressão severa a sua vida toda. Teve pelo menos 4 grandes crises que o paralisaram e algumas tentativas de suicídio. Mas esse homem, no meio de suas densas escuridões, sempre que ia para a luz, ele escrevia poesias muito belas, revelando a sua fé e seu amor por Jesus. Alguém que não entende o caminho da cruz poderia julgar mal William Cowper, como se não houvesse Jesus no coração desse homem. Havia. Havia Jesus e também havia trevas. Havia fé e também havia desespero. Havia esperança, mas também havia dor angustiante. Seu último poema, inclusive, tem um nome bem sugestivo e forte: O Reprovado. Ele escreveu em 1799, um ano antes de falecer. O resumo daquele poema é de um homem que está tentando lutar contra um naufrágio, mas termina se afogando. Alguns entenderam que aquele poema era a declaração final, que ele entendia que no final da sua vida ele naufragou na fé. Ele se rendeu ao desespero. Não havia esperança para ele. Outros, no entanto, tiveram interpretações mais caridosas. Porque a certa altura no poema ele diz assim: se eu fosse um bastardo, eu conseguiria fugir dessas aflições. Mas como Deus me escolheu para ser filho, eu não posso abandonar os sofrimentos que Ele escolheu para mim. Ele se percebia como filho, mesmo nos momentos de desespero. E o reprovado do título, que poderia alguém induzir que na verdade ele estava se declarando como alguém que é reprovado por Deus, foi extraído de Romanos, quando dizia assim, Paulo dizia que ele esmurrava o seu próprio corpo para que, pregando a outros, não se achasse reprovado por Deus. É a luta interior de um homem que queria servir ao Senhor e se apegar à esperança mesmo quando o desespero puxava para baixo.
Esse poema que eu entreguei a vocês, eu não vou ler ele todo, tá certo? Você vai levar para casa esse presente da nossa irmã Camila. Mas ele descreve uma irmã em Cristo também, poetisa inglesa, que entendeu a mensagem de William Cooper e foi generosa com o seu coração e a sua fé desesperada. Ela descreve o túmulo de Cooper como um lugar onde poetas coroados podem sentir a decadência do coração. Os poetas podem confessar o seu coração decadente. O túmulo de Cooper é um lugar onde santos felizes podem chorar tristes em meio às suas orações. Esse é o túmulo de Cooper. No segundo parágrafo, veja o que ela diz. Ó poetas, da língua de um maníaco era derramado o canto imortal. Talvez alguns o julgassem assim, mas foi esse que Deus escolheu para falar de coisas tão belas. Ó cristãos, a sua cruz de esperança, uma mão desesperava se agarrava. E qual é a mão mais adequada para agarrar uma cruz de esperança do que as mãos desesperadas de um homem que sabe que precisa desesperadamente de esperança e consolo? A fé de Cooper muitas vezes não é compreendida, mas a poetisa entendeu que havia um lugar onde Cooper podia se encontrar com o seu Deus. Olha o final do texto. O final do texto mostra exatamente uma paráfrase do Salmo 22. Abandonado, segundo parágrafo, Deus poderia se separar de sua própria essência, e os pecados de Adão se interpuseram entre o filho justo e o pai. Sim, uma vez o grito órfão de Emanuel abalou seu universo, subiu sozinho, sem eco: meu Deus, estou abandonado. Ele saiu dos lábios do santo, em meio à sua criação perdida, que dentre os perdidos, nenhum filho deveria usar essas palavras de desolação. Na cruz, os depressivos, os quebrados, os tristes e os desesperançosos podem ter comunhão com Cristo em seus sofrimentos. Meu Jesus um dia também andou nesse lugar. Os deuses dos homens, os deuses vitoriosos, os falsos deuses triunfalistas não têm compaixão, porque lá só há história de ascensão contínua, só há história de heróis inabaláveis. Mas o Deus verdadeiro, o Deus da cruz, a comunhão com os sofrimentos dele. Você pode rasgar o seu coração, confessar a sua angústia, dizer inclusive que por vezes se sente abandonado. Há uma resposta para você na cruz. E a resposta está no Cristo, que triunfou, mesmo no meio dessa densa treva. Olha a parte final do nosso texto. Veja a reação, veja a vitória e veja os frutos da cruz. Leia comigo, por favor, de forma alternada, do verso 19 até o verso 31. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Salva-me das faces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações.
Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. O que nós temos aqui, irmãos, é dos versos 19 até o verso 21, uma declaração de fé renovada do Messias. No meio da sensação de abandono absoluto, ele persiste, ele clama, ele não arreda o pé. Ele permanece fiel, ele permanece crendo, ele permanece em comunhão com Deus. Isso de fato aconteceu na cruz, porque no final ele entrega o seu espírito a Deus. Mesmo provando do fel mais amargo, da desilusão mais pesada, da sensação mais cruel, ele entregou sua alma na mão de Deus, porque sabia que Deus o resgataria da morte. E de fato Deus o fez. O que nós temos, portanto, depois do verso 21, é exatamente os frutos dessa grande obra de salvação. Primeiro, louvor a Deus. O verso 22 vai dizer: eu declararei aos meus irmãos o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. É o Cristo ressurreto que ajunta o seu povo, que proclama a sua salvação, que anuncia a sua cruz, sua morte e sua ressurreição. E sabe qual é o resultado disso? O povo canta. É isso que fazemos aqui toda semana. Nos assentamos ao redor dessa cruz. Por vezes choramos, por vezes nos quebrantamos, mas também nos alegramos, porque essa cruz, essa rude cruz, é vitória para nós. O nosso Cristo venceu, por isso nós podemos cantar. Veja o chamado no verso 23: quem teme ao Senhor, o louve. Glorifique a descendência de Jacó, reverencie todos a posteridade de Israel. Por quê? Verso 24: ele não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele lhe gritou para o socorro. Talvez esse seja um momento difícil de entender, porque a experiência da cruz pode contrariar essa afirmação. Como pode? E o silêncio? O silêncio era um abandono aparente. Por vezes, nós passaremos por abandonos aparentes. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Cristo está lhe ajudando a lidar com isso hoje. Olha o poema mais uma vez. Segundo parágrafo da segunda coluna. A poetisa, ela vai descrever a sensação de abandono que Cooper teve várias vezes, com tons de afeto. Como uma criança doente que não reconhece a sua mãe enquanto ela o abençoa, e deixa cair sobre sua testa ardente o frescor dos seus beijos, que vira seus olhos febris ao redor. Minha mãe, onde está a minha mãe? Como se palavras e ações tão ternas pudessem vir de qualquer outra pessoa. Um dos grandes traumas do poeta William Cooper foi o falecimento da sua mãe aos 6 anos de idade. A poetisa usa essa figura aqui de forma muito tenra. A criança febril, por vezes, ela não entende que a mãe está ali. Ela tem devaneios, ela tem ilusões. Ela clama por alguém que está com ela nos seus braços. A poetisa refere-se ao cuidado de Deus que o poeta não percebia, mas ele estava nos braços de Deus. Passada a febre, com saltos de coração, ele a vê curvada sobre ele, seu rosto todo pálido de amor vigilante, o amor incansável que lhe deu. Assim o poeta acordou do sonho que a longa febre de sua vida lhe deu, sobre aqueles olhos profundamente tristes e fracos que se fecharam na morte para salvá-lo. O poeta, quando abriu os olhos, percebeu os olhos de Cristo. Ele estava o tempo todinho nos braços do seu Redentor. Assim? Oh, não assim. Nenhum tipo de terra pode representar esse despertar, no qual ele mal ouviu o canto dos serafins ao seu redor, ou sentiu a nova pulsação imortal da alma separada do corpo, mas sentiu aqueles olhos,
aqueles olhos apenas e soube: meu Salvador não está abandonado. Abandonado. Quem sonhou que quando a cruz na escuridão repousava sobre a face oculta da vítima, nenhum amor se manifestou? O amor se manifestou sim. Que as mãos sôfregas estendidas já desviaram as gotas expiatórias, que lágrimas as lavaram da alma para que alguém fosse abandonado. Deus poderia separar da sua própria essência, e os pecados de Adão se interpuseram entre o filho justo e o pai? Sim. Uma vez o grito órfão de Emanuel abalou o seu universo, subiu sozinho, sem eco: meu Deus, eu estou abandonado. Ele saiu dos lábios do santo em meio à sua criação perdida. Que dentre os perdidos nenhum filho deveria usar essas palavras de desolação. Que as piores inquietações da terra, que estragam a esperança, não deveriam estragar a realização da esperança. E eu, e você, no túmulo de Cooper e no salmo da cruz, deveríamos ver seu êxtase em sua visão. Cristo triunfou. E o resultado é que nós louvamos o seu nome hoje. Nós louvaremos o seu nome sempre. Há promessas aqui para os sofredores, e eu espero que você receba essa promessa hoje. Verso 26: os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão os Senhor os que o buscam. Viva para sempre o nosso Deus. Haverá um banquete, e nesse banquete estarão os crentes do passado, os mártires, os sofredores, os depressivos, os melancólicos, os quebrados, os fragilizados, os rejeitados, os desprezados. Todos estarão lá, todos aqueles que confiaram em Jesus, e será uma noite de alegria. O verso 27 vai incluir tantos outros nisso. Lembrar-se-ão do Senhor, a Ele se converterão os confins da terra, pois o Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. O que está sendo dito aqui é que depois do sofrimento da cruz e a alegria da ressurreição, o Evangelho seria proclamado a todas as nações, e as nações se prostrariam diante do Rei da cruz. Esse texto fala de uma promessa que chegou até nós. A posteridade o servirá, verso 30, falará do Senhor a uma geração vindoura. O que fazemos aqui não é exatamente continuar contando sobre esse Cristo, falando desse Cristo, nos unindo a esse legado de esperança. Verso 31 diz assim: hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Alguém já disse que esse foi ele quem o fez é um hebraísmo que se compara a outra terminologia usada no Novo Testamento, com termos bem conclusivos. As últimas palavras do nosso Messias: está consumado. Foi ele quem o fez. Nós contaremos isso para a posteridade. Esse é o nosso Rei. Essa é a nossa salvação. Essa é a nossa esperança. Mesmo nas noites mais densas, mesmo que você esteja mergulhado em momentos de tristeza e angústia, mesmo que você se sinta abandonado e rejeitado, é abandono aparente se você está em Cristo. Você está delirando, febril. Às vezes essa febre dura quase a vida toda, e William Cooper nos lembra disso. Mas um dia você abrirá os olhos e você vai perceber que seu Cristo sempre esteve ali. Ele foi rejeitado, ele foi abandonado em seu favor. Ele nunca vai te rejeitar, ele nunca vai te abandonar. Ele será a sua esperança. E quando você soltar da mão dele, porque te falta força, ele pegará na sua mão e te conduzirá até o grande banquete. Todos os que creem nele estarão lá. Os fracos, os fortes, se alguém for forte, os cansados, os dispostos, todos, grandes
pequenos. É o próprio Jesus que resgatará cada uma das suas ovelhas, porque Ele os comprou com o preço do abandono. Ele não nos abandonará, nem na noite mais escura. Ele sempre será a luz da ressurreição, da esperança, da vida e da salvação.